Vou começar sobre esse procedimento aqui, sobre como que eu faço para trabalhar com o EPS e qual a diferença, basicamente, do que eu fiz lá para o PU, tá? Então vamos lá, vou colocar um pouco meu computador aqui para frente, para eu ter um pouquinho mais de espaço aqui, tá bom? Então vamos lá. O que diferencia o trabalho do EPS para o PU? Primeira coisa, né? O bloco PU ele é um bloco muito mais denso. Por quê? Por causa do processo de fabricação dele, né? O bloco PU ele é feito em molde, onde é colocado dois componentes e ele reage numa reação química de expansão muito forte, onde toda a massa do bloco ela é aglutinada dentro do molde. Então ele fica muito mais rígido, né? Consequentemente, ele não tem furos, então o pó dele é aquele pó fininho. Então eu posso taquear, às vezes, mesmo com uma lixa grossa, que ele não vai arrancar pedaço. É óbvio que tem alguns blocos que ele tem uma porosidade diferente. Às vezes, quando o bloco é muito duro, por exemplo, se você for shapear a mão e passar plane em velocidade, ela começa a arrancar pedaços do bloco. E isso é por causa da rigidez dele, né? Já no EPS, o que acontece? O EPS ele é um processo um pouco diferente. Apesar de esse bloco aqui ser um bloco injetado, ele já é muito mais selado, a pérgola dele é muito menor, já é um pouco mais fácil. Eu posso passar um taco aqui, já com uma lixa um pouco mais grossa, quase similar ao processo do PU, mas ainda assim eu posso deixar ele muito marcado se eu fizer muita força, tá? Outra coisa importante também, né? Isso o Júlio lá da Cosblanks, que é meu aluno também, que inclusive ofereceu vários bônus para o curso do Shaper Profissional, vou falar mais sobre isso depois. Ele estava me explicando, né, no processo de usinagem, que, por exemplo, né, quando você usina com disco, a máquina, o disco pode girar no sentido horário e pode girar no sentido anti-horário. E muitas vezes, né, o operador da máquina lá, às vezes ele não inverte o lado do disco do giro na hora de usinar um lado e na hora de usinar o outro. Então, algumas vezes o disco girando num sentido, que ele não joga o pó para fora do bloco, ele joga o pó em cima do outro lado do bloco. Então cai um pedaço de isopor quente desse lado e às vezes ele fica todo rugoso, todo furado. Às vezes você recebe da usinagem um lado está bem lisinho e o outro lado tem mais furo, porque o isopor quente caiu e deixou todo furado. Então isso é outra coisa no EPS que precisa se observar, porque às vezes vai estar muito mais furado de um lado e às vezes tem umas pérolas assim, bem rígidas, parece umas pedrinhas, sabe? Isso é bem comum ficar quando o bloco tem longarina. Ele fica às vezes do lado alguns resíduos de cola epóxi, e aí quando você está taqueando, você acaba pegando essa pedrinha e ela faz um risco no EPS. Então precisa tomar esse cuidado, né? Observar essas coisas antes de trabalhar. Uma coisa também que eu gosto de prestar muita atenção é usar sempre pads macio. Então se eu vou usar um taco para trabalhar nessa prancha, eu procuro não usar o taco direto na madeira, por exemplo. Eu prefiro usar um taco sempre com espuma para absorver impacto, para absorver força. Porque caso eu esteja passando, sei lá, e trava um pouco a lixa, se o taco for duro, por exemplo, direto na madeira, ela pode pegar e arrancar um pedaço do EPS, arrancar uma bolinha do EPS. E aí vai ficar um furo mais profundo. É óbvio que o primer pode cobrir isso, mas melhor que você consiga shapear, deixando o mais perfeito possível. Então, eu costumo indicar, né, para os alunos, no curso lá nas aulas, eu ensino duas formas de fazer o pré-shape, tá bom? Eu ensino você a fazer ele de forma manual, caso você não tenha habilidade com uma lixadeira, mas o ideal, eu particularmente prefiro fazer ele inteiro com a lixadeira. É óbvio que exige um pouco mais de controle, mas você tem que começar a fazer para você ganhar essa habilidade manual, tá certo? Mas caso você não tenha ainda, eu oriento trabalhar com dois tacos aqui no EPS. Ou você trabalha com um taco com espuma, tá bom? Essa é uma desempenadeira normal que você compra em casa de material de construção, tá bom? Com espuma aqui para ela absorver impacto. E aí você vai usar uma lixa 180 ou 220. É uma lixa fina mesmo, tá bom? Eu gosto de usar essa lixa importada aqui da Endasa, porque ela vai dar uma qualidade maior, vai durar um pouco mais, tá bom? A parte abrasiva dela. Essa lixa, com esse taco, ela vai absorver um pouco mais de impacto. Então eu consigo taquear sem arrancar muito pedaço do EPS. Isso se eu quiser fazer ela todinha à mão, tá? Ou então eu posso usar esse taco aqui, que a gente chama essa espuma casca de ovo, que a gente chama, né? Eu costumo usar ela no PU só para dar o acabamento final, mas você pode fazer o bloco todo com essa espuma aqui. Apesar de ela não ser rígida, em algumas partes que você quiser, por exemplo, desbastar um pouco mais, aí você vai ter que usar esse taco. Mas se o bloco vem, se a usinagem veio bem certinha, muito boa,
você pode direto fazer com esse cara aqui. Então, até a virada de bordo dá para fazer com ele, tá? Só que tem que ter um pouco mais de habilidade. Mas eu vou mostrar o procedimento para vocês de fazer com a lixadeira. Porque é um procedimento, vamos dizer assim, que se você ganhar habilidade e conseguir fazer, ele vai te ajudar muito. Você vai conseguir, vamos dizer assim, finalizar mais pré-shape, você vai ter menos desgaste físico, consequentemente você consegue trabalhar mais. Né? Aí você pensa, vou fazer uma prancha só, beleza, não tem problema. Mas, por exemplo, aqui na fábrica, normalmente quando a gente entra numa bateria para fazer pré-shape, para finalizar, a gente às vezes finaliza 10, 12, por exemplo, no dia, às vezes mais, às vezes menos. Então, quanto menos você se desgastar nos primeiros, mais energia você tem para manter a qualidade do seu trabalho. Tá ok? Então, vamos lá. O procedimento que eu vou fazer aqui é o mesmo procedimento que eu ensinei vocês a fazer lá com o PU. Então, caso vocês não tenham visto, alguém que está na live aqui não tenha visto, né? Mas eu fiz uma aula ao vivo já, e agora ela só está disponível para quem é aluno do curso mesmo, onde eu ensinei o processo todo. Então, eu vou só fazer uma recapitulação, porque pode ser que alguns não estavam aqui. Então, qual que é a sequência de movimentos que eu ensino e que eu faço? Tá bom? A sequência eu sempre começo ajustando rabeta e bico da prancha. Então, ou seja, o bico, quando ela vem da usinagem, às vezes ela vem meio grossa, porque o próprio operador da máquina, ele sobe um pouquinho a espessura, às vezes, do seu arquivo, só para poder ter um pouco mais de margem de o disco ou a fresa, quando eu vim usinar aqui, não fazer vibrar muito e quebrar. Tá? Esse PS aqui, ele é bem rígido por ser injetado. Né? Uma prancha que a gente vai fazer sem longarina, somente com carbono. Então, eu consigo usinar ela, ele consegue usinar ela sem mexer muito na espessura. Mas quando o bloco, o EPS, é uma densidade baixa, ou o bloco é muito flexível, fica difícil. Então ele sobe a espessura para garantir de não quebrar. E aí a gente aqui na sala de shape precisa vir por baixo aqui e acertar a espessura. A rabeta é a mesma coisa. Às vezes ela vem aqui um pouquinho mais espessa do que o que você projetou, então você precisa fazer aqui um caimento ou afinar um pouquinho para que ela fique na medida certa, tá bom? Depois que eu acerto o bico e rabeta, o que eu vou fazer? Eu vou taquear a prancha toda para tirar essas estrias da usinagem, né? Dependendo qual a regulagem da máquina, o operador às vezes ele pode colocar mais linhas ou menos linhas de usinagem. Se ele colocar mais linhas, consequentemente as linhas vão estar mais próximas umas das outras e o pico e o vale aqui, que é essas estrias que tem no bloco, eu não sei se vocês conseguem ver, eu vou tentar aproximar aqui para que vocês possam ver, ó. Vamos ver se dá para aparecer aqui, ó. Tá vendo? Não, tem algumas estrias aqui da usinagem, tá vendo? Quanto melhor for a máquina, né, a qualidade da usinagem, as estrias vão ficar bem suaves, tá bom? Não sei se vocês estão vendo aí. Deu para ver? Legal. Tá bom, então essas estrias que a gente precisa limpar do bloco, né? E normalmente essa estria é como se fosse uma montanha. Você pensa, tem um pico e tem o vale, a parte de baixo, né? Como se você subisse e descesse uma senoide, por exemplo, né? Então a medida da prancha está na parte de baixo da senoide, ou seja, como se você subisse uma montanha e chegasse embaixo. E a medida do bloco é aquela parte de baixo. Então eu preciso taquear a prancha de tal forma que eu vou tirando, suavizando os picos, as montanhas aqui da usinagem, que são essas linhas que a gente vê, essas estrias que estão no sentido do comprimento do bloco. Então eu tenho que taquear de tal forma para tirar essas estrias e deixar o bloco na medida original, né? Na medida que ela foi shapeada, que ela tem que ser shapeada. Tá certo? Então, esse processo, como eu expliquei lá na aula do PU, eu posso fazer com um taco manual, caso eu não tenha tanta habilidade, ou posso fazer com uma lixadeira. Posso pegar uma lixadeira politriz, normalmente eu uso uma lixadeira de 7 polegadas, com um disco, o pad dela, extra macio. Por quê? Porque ele absorve impacto, ele é bem mole, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês agora, tá vendo? Ó. Ele é bem mole, tá vendo? Ele é bem macio. Por quê? Quando eu vou taquear, caso eu entorte um pouco a minha mão, tá vendo? Ele vai absorver o impacto e não vai danificar a parte do bloco embaixo. Porém, eu preciso controlar, manter um certo controle de velocidade e ângulo da lixadeira para não danificar o bloco, tá bom? Caso eu entortar muito, ele vai comer e vai afundar. E se eu afundar mais do que o vale, eu posso danificar a usinagem e mudar as medidas da prancha, tá bom? E essa lixadeira ela tem regulagem de velocidade aqui. Tem algumas lixadeiras que a regulagem de velocidade é no gatilho, né? Ela é bem aqui. E tem algumas que é aqui em cima na parte superior da lixadeira, tá?
Aí, o que eu vou fazer? Vou taquear ela toda, seja com a lixadeira ou de forma manual. Vou lixar o bloco todinho e vou fazer com que essas estrias fiquem todas bem lisinhas, que o bloco fique bem lisinho, né? Aí eu mudo para o fundo e faço a mesma coisa. Eu vou taquear o fundo todinho, tá certo? Para deixar ele bem lisinho. No fundo eu tenho que tomar muito cuidado com os concaves, né? Com o double concave aqui, ó. Eu vou mostrar depois aqui para vocês, no fundo dessa prancha, usando uma ferramenta, inclusive, que a gente está dando como bônus aí para os alunos que estão entrando nessa turma agora do curso de shaper profissional. É uma ferramenta que a gente consegue medir a profundidade do concave. Então eu vou medir essa prancha para vocês verem como funciona essa ferramenta. Muita gente tem me pedido, tá certo? Bom, e outra coisa também, depois que eu taquei tudinho aqui, né, acertei o fundo da prancha, acertei o deck, ele vai estar bem lisinho, eu passo para a parte da virada de borda. Essa máquina aqui, que é uma máquina que chama PS3000, eu expliquei sobre essa máquina em vários áudios lá no Telegram, eu já falei em outras lives também, tá bom? Foi inclusive o Mick, que é o desenvolvedor dessa máquina, o engenheiro, né, por trás dessa máquina, quem deu o curso para mim de Shape 3D, que me ensinou a mexer no software Shape 3D. Né? Depois eu fui aperfeiçoando e é o conteúdo que eu ensino para vocês, para os alunos do curso profissional. E essa máquina, né, ela é uma máquina que deixa a usinagem muito perfeita. E o disco, ele usina tanto a parte da borda aqui, o caimento da parte superior da borda, né? Ele faz esse caimento aqui, ó, que vem aqui, ó, acho que dá para vocês verem, né, como é que está aqui, ó. Tá vendo? Esse caimento aqui, ó. Então o disco ele vem usinando desde cima e quando chega ele quase vem até aqui embaixo, ele quase faz a virada. Aí ele para aqui bem na linha de edge praticamente, que vem com a linha de usinagem do fundo, né? Então a borda fica bem perfeita, o caimento. Isso facilita muito o processo de pré-shape, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês aí como que eu vou fazer, qual a técnica que eu vou usar para fazer essa virada de borda. Depois que eu virei, fiz a virada, deixei perfeito, aí basta eu dar mais uma taqueadinha para tirar qualquer marquinha que tenha no bloco e ele está pronto para ir para a fase de primer ou para a fase de laminação, caso alguém esteja laminando o epóxi sem primer. Eu vou comentar um pouco mais disso no final, tá bom? Porque eu prefiro usar primer em todas as pranchas epóxi, eu vou explicar por quê. Mas vamos lá, vamos começar o procedimento então. Como eu falei, eu vou acertar bico e rabeta, tá certo? Para isso eu vou usar um taco. Eu posso usar esse taco aqui, que ele tem uma espuma, tá bom? Ou posso usar esse taco aqui também, como eu falei, tá certo? Então a rabeta eu vou fazer com esse taco e o bico com esse, para vocês verem que dá para fazer com qualquer um dos dois. Deixa eu virar o bloco aqui, para ficar mais fácil de vocês enxergarem, tá certo? Então eu vou arrumar aqui a parte da espessura do bloco aqui, tá certo? A ponta do bico aqui, ó. Como ela está meio grossa, eu vou afinar um pouquinho, tá? Agora eu vou acertar a rabeta. Vamos lá. Vou usar esse aqui para vocês verem, tá? Aqui eu gosto de fazer um caimento aqui como se fosse um chanfro, tá? Por que eu gosto de fazer um chanfro aqui? Porque quando eu vou laminar a prancha, por exemplo, vou laminar do fundo para a parte do deck da prancha, quanto mais arredondado tiver aqui, menos quina tiver, mais fácil o tecido que vira do fundo vai aderir no bloco. Consequentemente, fica menos bolha no processo de glass. Não tem muito a ver isso com hidrodinâmico ou algo assim. Tem mais a ver em facilitar o processo de glass e aumentar a qualidade da prancha final, né? Então, vamos lá, vou ajeitar aqui. Eu já vou dando caimento aqui. Vou acertando aqui as linhas de usinagem, né? Porque sempre que faz uma curva a usinagem, principalmente no bloco EPS, ela vibra um pouquinho. Às vezes ela dá uma quicada aqui na rabeta. Então fica como se fossem uns degrauzinhos na curva. Então eu acerto isso daí, tá? Pronto. Beleza, então acertei bico e rabeta. Agora eu vou tirar as estrias do bloco, tá certo? Isso eu vou usar a lixadeira.
Só tem um pequeno segredo, tá? Uma dica que eu dou para os alunos que estão começando, talvez tenham certa dificuldade para manusear a lixadeira ou tem medo, né? Você não pode nunca ir trabalhar no bloco se você for com a mão, como a gente diz, né? O goleiro, por exemplo, no futebol, quando a bola bate na mão dele e entra, a gente fala que o goleiro tem mão de alface, né? Porque a bola passa e entra no gol mesmo que tocando na mão do goleiro. Aqui é a mesma coisa, você não pode ir com mão de alface no bloco, você tem que ir com a mão firme. Né? Apesar de você ter que ter certo cuidado, certa delicadeza para trabalhar no bloco para não danificar ele, mas você tem que ir confiante, você tem que ir com a mão. Se você for titubeando, deixando a lixadeira quicar com medo, você não vai conseguir trabalhar. Então você vai com a mão firme, tentando equilibrar a lixadeira, e quando você vier flutuando ela aqui, de repente no começo não é ideal tentar tirar todas as estrias com a lixadeira. Você pode só suavizar um pouco elas e depois você vem com o taco para você trabalhar. Isso já vai te poupar um pouco de trabalho, vai fazer com que você não se canse tanto o braço, não canse tanto o pescoço, não canse tanto o movimento e consequentemente você pode trabalhar melhor, tá bom? Mas vamos lá, vamos usar a lixadeira. Fiz um lado, agora eu vou inverter o lado, justamente para poder deixar o peso aqui, tá? Beleza? Então vamos lá. Agora eu terminei, terminei de taquear o fundo com a lixadeira, tá bom? Lembrando, se você não tiver habilidade, não tem problema. Você pode fazer só com a mão, tá certo? Agora eu pego aqui o meu taco, tá bom? E dou mais uma taqueadinha aqui para tirar alguma marquinha que fica aqui no bloco, ó. Sempre em movimentos longos, tá? Cuidado para não danificar os ponteiros. Como esse taco aqui ele é flexível, ele é mole, ele se ajusta ao contorno da prancha. Então não precisa me preocupar muito. É só fazer movimentos longos, tá? Beleza. Agora então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar agora o ponto 24 da rabeta. O que seria isso? Eu expliquei também lá para vocês na aula dos pontos de controle. Eu mostrei lá quais são os pontos que a gente tem na prancha, né? E a linha de edge aqui, ou seja, o ponto onde a borda ela vem aqui, normalmente ela vem em box, vira semi-box, até ela virar mais faca, normalmente no ponto 24 da rabeta. Esse ponto ele pode variar. Normalmente ele pode ir até 30 polegadas de distância da rabeta. Lembrando que quanto mais à frente tiver a linha de edge, mais velocidade a prancha tem, mais água, mais spray ela joga, o leque de água ela joga na manobra. No entanto, tem algumas pranchas que se você deixar isso muito acentuado, muito à frente, ela pode ficar muito dura. Então, por exemplo, quando você vem em alta velocidade para fazer uma curva, onde a borda tem que entrar na água e você conseguir tirar ela da água para finalizar a curva, pode acontecer, se o edge estiver muito para frente e a borda for cheia,
que você não consiga fazer isso. Então tem que encontrar um equilíbrio, né? Eu explico muito mais sobre isso na parte de hidrodinâmica, nas aulas lá do curso profissional, tá bom? Mas eu expliquei um pouquinho lá também na aula 2 de hidrodinâmica, caso você não lembre. Eu falei bem mais, também falei um pouco já sobre isso no Telegram, tá bom? Então vamos lá, nessa prancha aqui, tá? Ela é uma prancha 5/6, então eu vou usar o 24 mesmo, tá bom? Eu coloco aqui e faço uma pequena marcação aqui no ponto 24, tá bom? Ou seja, ela vai ter exatamente 24 polegadas a rabeta ou 2 pés, tá certo? Esse ponto que eu fiz aqui, a marcação que eu fiz aqui, ela serve de referência para eu saber aonde a borda tem que vir e virar a linha de edge. Ou seja, aonde a borda vai vir aqui nesse ponto e eu tenho que fazer com que ela fique mais acentuada, ou seja, mais faca que a gente chama, né? Ou seja, o ponto aqui, o edge, ele fica muito alinhado com o centro de borda, tá bom? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Lá na aula do pré-shape PU, eu ensinei vocês a fazer uma técnica que chama técnica dos degraus. O que seria isso, né? Toda vez que eu tenho um chanfro, por exemplo, eu tenho algum material assim que ele é quinado, né? Toda vez que eu passo um taco, eu apoio um taco nessa quina e traço ela, eu faço com que essa quina se transforme em duas, né? É como se eu tivesse uma ponta assim, certo? Se eu passar o taco nesse sentido, eu vou fazer com que essa ponta que está aqui, essa junção aqui 90 graus, ela vire outras duas. Ela vai fazer isso aqui e eu vou ter uma outra quina aqui e uma outra quina aqui. Ou seja, eu vou ter duas quinas, né? Que são as pontas do chanfro. Então, toda vez que eu quero dar o arredondamento de uma superfície, basta eu fazer um chanfro e usar as linhas, as novas linhas que ele fez, como linhas guias. Então, eu faço um chanfro, a regra é sempre essa. Faço um chanfro, suavizo a linha de baixo e uso a linha de cima do chanfro para fazer um novo chanfro. Ou seja, cada chanfro que eu vou fazendo com que a prancha ganhe curva, tá? E devido à quantidade de chanfros que eu faço, eu vou fazendo a borda mais curva ou menos curva. No caso de uma pranchinha, assim, normalmente a gente faz 1 ou 2 chanfros no máximo. Quando já é uma borda de long, mais espesso, uma fiche, ou então, por exemplo, um stand-up muito grosso, a gente vai tendo que fazer mais chanfros para colocar mais curva. Como essa borda já veio pré-usinada, ela já tem um certo ângulo aqui. Ou seja, a linha de edge ela não está alinhada com o centro de borda, né? Eu não estou reto aqui a borda. Ela já tem um ângulo, então é mais fácil ainda. Por isso que um chanfro só normalmente resolve para dar essa angulação da borda. E essa linha, a marcação que eu fiz aqui do 24, é a marcação mental para mim, né? Onde eu olho aqui que eu sei que o taco ele tem que iniciar o chanfro daqui. Porque aqui para trás, na rabeta, onde é a linha de edge, eu tenho que deixar ela mais viva. Eu não posso arredondar essa parte aqui. Então essa linha é a minha referência para que eu venha arredondando e faça principalmente essa parte ser suave. Eu expliquei sobre isso na aula passada também, né? Mas essa transição tem que ser suave. Ou seja, a borda tem que vir redonda e a linha de edge vai vindo mais perto do centro de borda, mais alinhado com o centro de borda, conforme eu vou chegando aqui no ponto 24. Para fazer o quê? Para fazer com que eu consiga deixar isso aqui bem vivo. Lembrando, eu falei isso na live passada também. Eu já vi muitas pranchas, até de shapers famosos, com essa transição aqui muito rígida, muito acentuada, ou seja, a borda vem redonda e de repente vira para ficar a linha de edge aqui mais afiada e eu crio quase que um bump nesse ponto 24. O que isso vai fazer? Vai fazer com que a prancha ela fique dando tranco na hora de fazer uma curva. Por exemplo, quando eu venho em alta velocidade, vou fazer uma curva, se eu tiver um bump aqui, vai ser muito mais difícil eu conectar uma manobra na outra. Sabe aquele surf fluido que a gente fala, onde uma manobra conecta na outra com perfeição? Essa linha aqui ela ajuda muito nisso. Então, se estiver suave essa transição e perfeita, a prancha vai ter uma fluidez muito maior, tá bom? Então, eu vou fazer de duas formas essa borda. Eu vou virar ela com um taco, para vocês verem como faz, mais ou menos como eu fiz lá no Shape PU, para a galera acompanhar. E eu vou fazer a virada do outro lado com a lixadeira. Por que com a lixadeira? A lixadeira, por ela girar um pouco mais rápido, ela faz com que eu deixe menos furos aqui do EPS. Nesse bloco aqui que é injetado, não faz tanta diferença isso. Mas caso você for usar um bloco de densidade 6, 5, 4, você vai ver que a lixadeira dá um acabamento muito melhor na borda, fica muito mais lisinha e isso facilita muito o processo de primer, tá bom? Mas vamos lá, vou virar primeiro essa borda aqui do jeito tradicional. Então eu vou vir, uso esse ponto aqui como referência, apoio o taco a mais ou menos a 45 graus, alinhando com o ponto no 24 que eu fiz,
e eu venho puxando esse chanfro até o bico da prancha. Eu vou fazendo esse chanfro aqui, ó. A parte do bico da prancha aqui, ó, ela já está mais fininha, né? Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, a prancha ela já está mais fina, né? O bico aqui. Então eu não posso vir aqui e fazer um chanfro muito acentuado. Eu não posso forçar o taco aqui. Porque se eu forçar o taco nesse ponto, tem grande chance que eu possa afinar demais a borda. Então aqui eu estou usando uma força, um pouco mais de força para fazer o chanfro. Quando chega aqui, eu suavizo a minha mão. Eu venho puxando a linha e venho fazendo ela menos acentuada, tá bom? Então vamos lá. Então eu fiz um chanfro aqui, ó, parei exatamente na medida 24, tá certo? Ó? E fiz um chanfro aqui, ó. Então o que acontece agora? Vamos lá. O ponto aqui que era uma quina, igual desse lado aqui, né? Ó, onde era uma quina, agora o que aconteceu? Ele virou duas. Virou uma quina em cima e uma quina embaixo. Só que a quina de baixo, por já cair no arredondamento, ela é muito mais suave. Já a quina de cima, ela fica muito mais viva, tá certo? Então, o que eu tenho que fazer agora com a técnica que eu expliquei? Eu suavizo a quina de baixo e uso a quina de cima para fazer um novo chanfro. Se for necessário, se não for, eu só suavizo ela também. Porém, qual cuidado eu tenho que tomar nessa hora? Eu tenho que fazer essa linha casar com a linha de edge. Então, a linha de edge está mais em pé e ela tem que vir entrando suave para virar essa linha que está aqui em cima, que está já mais para frente, ou seja, a linha que eu fiz um novo chanfro aqui em cima. Então eu tenho que tomar muito cuidado para fazer essa transição de forma suave. Então quando eu vou suavizando a linha de baixo, eu apoio o taco aqui e vou empurrando já essa linha de edge aqui, ó, um pouco mais para dentro. Eu não vou fazer um chanfro nela, mas eu vou desbastando, jogando ela um pouco para dentro para fazer o casamento dela com a linha aqui do meio da borda, tá? Então vamos lá, ó. Aqui nessa hora eu vou com um taco bem leve, a minha mão bem leve, com movimentos bem longos, tá? Ó. Praticamente eu só puxo o taco, tá vendo? E aí faço aqui a linha de edge. Ó, agora o que aconteceu? Essa linha aqui que eu fiz de cima do chanfro, ela vem aqui para dentro e ela vai vindo para fora, fazendo mais um ângulo maior aqui na linha de edge. Sendo que nesse ponto aqui que eu marquei, que é o 24 da rabeta, ou R2, né, é o ponto de transição onde isso acontece, tá certo? Bom, como essa prancha já é uma borda de pranchinha, já veio pré-virada, o que eu vou fazer agora? Eu simplesmente vou apagar a linha de cima, eu não preciso fazer um novo chanfro. Aí eu coloco o taco um pouco à frente da linha 24, cerca de 2 a 3 dedos à frente, tá certo? E vou suavizar aqui, vou apagar essa linha agora. E aí, de novo, eu tenho que fazer essa linha casar com a linha de edge. Então eu venho aqui. Como eu apaguei a linha de cima, ela meio que surge uma linha embaixo de novo. Aí eu venho com essa linha com o taco bem macio, bem de leve, e vou fazendo com que a linha de edge caia um pouco mais para dentro. Eu dou mais ângulo nela, juntando aqui agora com a parte arredondada da borda. Tá certo? Então, ela fica dessa forma aqui, ó. Eu não preciso, com esse taco aqui, deixar bem redondinha a borda, tá bom? Também expliquei isso na aula passada. O que eu vou fazer? O que vai dar esse arredondamento aqui? Vai ser o meu sand screen. Eu já vou mostrar para vocês aí, tá? E já era. É isso aí. Vamos para a outra borda agora. A outra borda eu vou fazer com a lixadeira, tá bom? Como que funciona? Não dá para fazer ela 100% com a lixadeira. Mas aquele primeiro chanfro, né, e a suavização, a suavidade da linha de baixo, a suavização da linha de baixo e da linha de cima eu consigo fazer com ela. Mas eu preciso ainda dar um toquezinho de leve com o taco no final, tá bom? Vamos lá. Eu sigo o mesmo passo a passo
eu pego a linha do 24 como referência e vou fazer o chanfro, tá? Agora eu apago a linha de baixo. E suavizo a linha de cima. Então ele faz como se fosse várias linhas aqui na borda. E agora basta eu suavizar elas com o taco, tá bom? Aí eu posso fazer com esse cara aqui, tá? Que eu gosto muito de usar ele, porque eu consigo já meio que abraçar a borda com ele. Ou eu posso usar esse outro taco aqui também de espuma, tá bom? Mas vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês. Qual a vantagem de fazer desse jeito, tá? A vantagem é que quando você passa esse cara aqui agora, você praticamente já quase deu o sand screen na borda. Então ela já está muito mais lisinha, ela não tira tanto pedaço do EPS, principalmente se você estiver usando um bloco EPS de densidade baixa, tá bom? Essa é a principal vantagem, tá certo? Cheguei nesse ponto aqui agora, eu vou passar sand screen nas duas bordas e vou deixar acertar todinha a virada, tá? Então vamos lá. Para esse processo, eu uso um sand screen normalmente um pouco mais fino, tá? A gramatura dele. Na aula passada eu usei um 150, que já é um antigo que eu tenho, um mais velhinho, que eu gosto muito de trabalhar ele no PU. Já no EPS eu uso um mais fino, porque se eu usar um muito grosso, a hora que eu passar na borda ele vai arrancar pedaço. Então eu gosto de usar um bem fininho e vou suavizando, passando de leve, na mesma técnica. Eu vou abraçar aqui, vou arredondando para o bico, vou arredondando para a rabeta, tomando cuidado aqui na linha de edge para não danificar e tomando cuidado na ponta do bico também para não danificar o outline. Então, ó, na aula passada eu usei esse cara aqui, né? Ó, que ele é um 120 ou 150, já não lembro mais, faz muitos anos que eu tenho ele. E esse aqui é um 180, tá bom? Então vamos lá. Eu vou abraçar a borda, começo a passar primeiro no meio, sempre movimentos longos, tentando abraçar a borda, tomando cuidado para não danificar a linha de edge, tá? Agora eu vou passar tanto na parte mais de cima, mais superior do deck, quanto na parte mais inferior também, tá? Tomando cuidado aqui no fundo para não danificar a linha de edge e para fazer essa transição suave aqui, ó, né? Aquilo que eu expliquei para vocês, a parte do 24 da rabeta tem que vir, a borda tem que vir arredondada e ficar suave até a linha de edge.
Beleza? Agora eu vou fazer a outra borda. O mesmo procedimento, tá bom? Mesma sequência de movimentos. Agora acerta a parte de baixo, né? Parte do fundo da borda, aquela virada. Lembrando sempre de suavizar adequadamente a linha de edge. E praticamente está feito aí, está finalizado o pré-shape, tá bom? Tem alguns detalhes, por exemplo, né? Na parte de baixo aqui da rabeta, na parte do fundo da prancha e do deck, que cada shaper tem uma particularidade, tá bom? Por exemplo, tem shaper que gosta de deixar bem arredondado aqui, tem shaper que gosta de deixar mais fininho. Isso é particularidade de cada um. Tem gente que gosta de deixar mais quadrado ou mais caído, né? Hidrodinamicamente falando, qual a regra que eu utilizo? Quando a prancha é mais grossa, ou seja, ela mais larga e mais grossa, eu arredondo mais a borda, porque é uma prancha que tende a ficar mais em cima da água, tende a ter mais flutuação, e eu vou facilitar o acesso da água para o deck da prancha, para quando eu vier em alta velocidade eu conseguir pisar na rabeta e ela entrar na água para fazer a curva. Já quando é uma rabeta mais estreita ou mais fininha, eu deixo aqui mais quadrado, menos virado, porque ela já tem menos volume, então ela já vai entrar na água com mais facilidade. Então eu deixo mais quadrado para evitar da água subir tanto para o deck, para dificultar esse processo e a prancha não perder velocidade. Tá bom? Então essa é a regra que eu utilizo. Então esse é o procedimento para finalizar um pré-shape EPS. Né? Daqui para frente ela vai para o primer. Como eu disse que ia explicar um pouco mais sobre isso, eu particularmente não gosto de fazer EPS sem primer. Eu sei que muito fabricante de prancha odeia essa fase, prefere não fazer para ganhar tempo, como a gente faz nas pranchas PU. Só que o primer ele faz com que você sele todo o bloco, mesmo ele sendo um bloco injetado ou um bloco que absorve pouca água, ele vai absorver água, né? Então, por exemplo, pequenos trincos que a gente tem no bico, na rabeta, por exemplo, se você não tem o primer, qualquer trinquinho que der, às vezes até de você pôr a prancha em pé em algum lugar, a água vai infiltrar direto para o EPS. Então, quando você coloca o primer, quando você dá o primer, não vai ser qualquer trinquinho que vai fazer com que a água infiltre diretamente no EPS. E é por isso que eu prefiro aplicar o primer. Isso vai aumentar a durabilidade da prancha e a qualidade da prancha final.